Fala galera, dá uma olhadinha então na próxima questão, a quarta, e daqui a pouco você volta aí. Vai aparecer então. Bom, se você voltou, então eu espero que tenha conseguido fazer o máximo possível e a gente vai resolver agora juntinho. Eu até aproveitei para colocar aqui, vou dar uma aumentada nesse brilho, a regrinha, né, que a gente falou ainda há pouco na aula, mas assim, não sei se você assistiu logo na sequência a aula e as questões, mas eu coloquei o meu bonequinho lembrando, né, de que quando a gente envolve em equação logarítmica, a primeira coisa que a gente tem que ter para conseguir aplicar qualquer regra é ter os dois logs, né, os logs dos dois lados da desigualdade serem de mesma base. Aí, né, tendo a mesma base, a gente consegue afirmar o quê? Se essa base for maior do que 1, a gente mantém o sinal. Então, aqui está menor ou igual, a gente mantém o sinal para os logaritmandos. Então, eu falo que o x, o logaritmando x, é menor ou igual que o logaritmando y. Se essa base estiver entre, né, 0 e 1, a gente vai afirmar, então a gente vai trocar, inverter os sinais. Na verdade é o sinal lógico, né, para os logaritmandos. Então vai ficar x maior ou igual a y. Então a gente inverte, beleza? Ok. Então a gente começa a falar disso, mas a grande parada nessa questão é que a diferença dela, né, para algumas outras de equação, é que a variável que geralmente aparece no logaritmando está na base. Então a gente não consegue já afirmar se vai ser o primeiro caso ou o segundo. Porque a variável, a base é uma variável, né? 2 menos 3x, a gente não sabe. Então a gente vai ter que meio que abrir dois casos, a princípio, né? A gente vai ter o caso que é assim: se a base 2 menos 3x for maior do que 1, o que vai acontecer? Eu vou manter o sinal, então eu vou falar que 7 nonos é maior que 4 quintos. Ou, o quê? Se 2 menos 3x, que é a base, estiver entre 0 e 1, eu vou afirmar então que 7 nonos é o quê? Menor que 4 quintos. Aí nesses problemas a gente vai ter, assim, vou dizer vantagem, mas até a página 5. Não é uma grande vantagem, mas assim, alguma vantagem na hora de resolução, na hora da resolução, mas aí você tem que estar bem atento, que é assim, uma delas vai acabar sendo falsa quando a variável é na base. Porque olha a consequência, se 2 menos 3x, que é a base, for maior do que 1, 7 nonos é maior do que 4 quintos. E na outra é o contrário, uma delas está errada, né? Ou é maior ou é menor, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esquece até momentaneamente a base. Vamos focar nessa ideia. Quem é maior, 7 nonos ou 4 quintos? Eu acho que é interessante você saber. Aí divide mesmo. 7 nonos é uma dízima. É a dízima 0, como é que fica? 77777. Acho que é isso. E enquanto a 4 quintos seria o quê? Seria 0,8, né? 0,80. 80%. Então, 0,777 e 0,8, isso aqui seria uma falsidade, né? Ou seja, 0,7777 é menor, vem antes do que o 0,8. Então, isso aqui é impossível, né? Isso aqui é falso. Ou seja, se a base estiver nessa condição, isso aqui é uma mentira, né? Quando eu aplico essa regra de consequência, produziria uma sentença falsa. 7 nonos não é maior do que 4 quintos. Ou seja, a nossa resposta está nessa aqui, com certeza. Tá? Com certeza a base tem que estar entre 0 e 1 para que isso aqui, ó, 7 nonos, seja menor do que 4 quintos, e isso é uma verdade. Ok? Vamos começar resolvendo? Aí a gente basicamente vai ter que resolver isso, essa inequação. Aí daqui tanto faz, tem a maneira de resolver que é assim, você resolve um lado primeiro da inequação, depois o outro, quando está assim entre um e outro, entre um número e outro. Mas tem uma maneira também que você vai eliminando parte a parte até que aqui fique só o x. Aí vê se você entende. Eu vou fazer assim, mas você pode fazer o outro se você se sentir mais seguro. Como eu quero isolar o x, eu vou eliminando pouco a pouco. Aí, por exemplo, eu vou tirar esse 2. Esse 2 está positivo, então teria que uma espécie de fazer uma subtração de 2, né? Aqui. Se eu subtrair o 2 em todas as partes, todas as três partes, ficaria assim, menos 2, menor que 3x. Eu ia fazer um 2, ficou feio, né? Menos 3x. E aqui fica menos 1. Como eu quero eliminar o x, eu vou então daqui para cá, eu vou dividir por menos 3. Se eu dividir por menos 3, primeiro que vai ficar todo mundo positivo. Aqui desse lado ficam 2/3. Aí, cuidado, porque quando a gente, enfim, multiplica por um número negativo, um sinal lógico, ele troca, né? Então, multiplicar por menos, ele vai trocar, vai passar a ser maior. Aqui vai passar a ser x, porque menos 3x dividido para menos 3 fica só o x. Inverte aqui também. E menos 1 vai passar a ser 1/3. Então, o x tem que ser maior do que 1/3 e menor do que 2/3. Aí, geralmente, isso aqui, como a gente multiplicou e fez na ordem, talvez fique um pouco esquisito. Mas seria isso aqui
é igualzinho a essa maneira de escrever. 1/3 menor x. 1/3 é menor do que x, que é menor do que 2/3. É a mesma coisa. E essa é a resposta. Então, muita atenção nessa forma de fazer. E a gente escolheu esse caminho avaliando mesmo, justamente porque a variável estava na base, não no logaritmando. Ok? Vamos mais uma de equações.